Prontinho, tá gravando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje, eu vou te ensinar a como dar uma volta completa no edital para professor efetivo do DF ou para professor efetivo do Valparaíso em apenas 23 dias por meio das questões. Professor, vai ficar só nas questões? Não. Nós iremos passar pela meta das questões e logo depois eu vou te ensinar as técnicas de estudo, de revisão e de estudo da legislação para este concurso. Então, ó, vamos lá. Eu já enviei o material no grupo, tá? Para quem está assistindo aqui ao vivo pelo Google Meet. E você que vai assistir ao vivo, está assistindo ao vivo no YouTube, você irá me mandar uma mensagem no privado assim escrito presente. Lá na frente, na aula, eu vou fazer a chamada para que eu possa te enviar o material, tá? Então, olha só. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar esse material de questões. Primeiro, deixa eu demonstrar o guia de estudos, qual é a ordem que nós vamos perseguir, quais são as matérias e assim por diante, tá? Então, olha só, nós estamos aqui diante do guia de estudos já atualizado, pós-prova de temporário. Deixa eu abrir aqui, espelhar para vocês. Pronto, agora estamos em tela com o guia de estudos para professor efetivo do DF. Hoje é dia 21 de outubro, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias. Professor, isso é realmente possível? Sim, é possível. Inclusive, na semana passada, nós demos uma volta nos tópicos quentes, a nossa revisão final da mentoria de revisão que acontece quando já estamos próximo da prova, em apenas uma semana. Então, olha só, na aula de hoje, nós iremos ver todo o conteúdo do dia 1, tá? Todo o conteúdo do dia 1. Professor, quais são os conteúdos do dia 1? Temos aqui, ó, dia 1, nós iremos ver, por meio das questões, hoje, legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 205 a 218, que trata da educação, cultura e desporto. Vamos ver português, interpretação de textos, temas educacionais e pedagógicos, com planejamento e organização do trabalho pedagógico, processos de planejamento, concepção, importância, dimensões e níveis, planejamento participativo, concepção, construção, acompanhamento e avaliação, planejamento escolar, que é o mais importante aqui dentro desse tópico, planos da escola, do ensino e da aula. Depois nós vamos avançar para pedagogia, relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico, cultural e pedagógica. E vamos fechar com direito administrativo, com Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Professor, por que direito administrativo? Aqui no dia 2 também tem informática, que nós iremos ver na próxima aula. Cara aluno, o último edital para professor efetivo do DF que ocorreu lá em 2022, só tem 3 anos, cobrou informática e direito administrativo. Eu ainda irei incluir dentro do guia de estudos, que vai ficar sugerido estudarmos alguns artigos da Constituição Federal que eu vou indicar nas aulas seguintes, tá? Lembrando que as nossas aulas ocorrem todas as terças e quintas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, na aula de hoje, nós iremos perseguir esses conteúdos: legislação, português, temas educacionais pedagógicos, pedagogia e direito administrativo. Na aula de quinta-feira, nós iremos ver LDB, português, colocação pronominal, currículo do proposto à prática em termos educacionais pedagógicos, declaração de Salamanca em educação inclusiva e informática. Então, quais são as matérias que nós iremos ver na mentoria para professor efetivo no pré-edital? Português, português, informática, direito administrativo, RID e a redação na parte básica, temas educacionais e pedagógicos e legislação na parte complementar, currículo e processo de ensino e aprendizagem na parte específica, tá? Ó, deixa eu ver aqui no edital verticalizado, ó. Parte específica, pedagogia, né, currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, olha só, nós estamos aqui diante do guia de estudos para professor efetivo do DF, você dá uma volta em 23 dias em todo o seu edital. Então, aí na sua casa, por meio das técnicas de estudos, revisão, estudo da legislação, que eu vou te ensinar hoje, você vai passar por essas matérias. E nos encontros ao vivo, nós iremos fazer questões de todos os conteúdos, dia após dia, fechando todo o edital em 23 dias. Como os nossos encontros são segunda,
nossos encontros ao vivo ocorrem às terças e quintas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Vai ter dias que eu vou passar por mais de um dia, fechando o dia 1 e dia 2 em um dia só, tá? Fica o exemplo hipotético, para que a gente sempre dê uma volta completa em todo o edital em apenas um mês, tá? A cada mês, nós iremos fechar o edital completo. Olha só, então, estamos aqui com o guia de estudos, né? Eu quero que você, antes da gente passar para o material de questões, que você já está com ele, pode abrir, eu quero te apresentar o botão de análise aqui da mentoria. Quando você vê a cor verde dentro do seu guia de estudos, e lá no material de questões, eu vou te mostrar daqui a pouco, significa que é um conteúdo muito cobrado. A cor amarela significa intermediária importância das questões e vermelho, baixa importância. Olha só aqui, ó. Amarelo, intermediária importância. Verde, alta importância. E vermelho, baixa importância, tá? Baixa importância em relação ao quê, professor? Em relação à cobrança da banca Quadrix. Eu deixei a análise completa aqui no botão de análise, ok? Então agora nós iremos começar aqui, olha, com legislação, Constituição Federal de 1988, artigo 205 a 218, por meio das questões. Mas antes de eu abrir o material aqui de questões, na verdade eu já vou abrir logo, mas eu quero falar com a Vera Lúcia. Vera Lúcia, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vera Lúcia, você que já é minha aluna há mais de ano, né? E estudou comigo no último temporário, passou, aí ficou com uma nota excelente também nesse temporário e vai comigo até o efetivo. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência na mentoria, se você já fechou o edital, se realmente funciona nesses 23 dias? Boa noite. O edital funciona, sim. O guia de estudo. A metodologia do professor é excelente. Trabalhei no contrato passado e possivelmente posso dizer que estou dentro do Paranacimento pelas conversas que eu já vi aqui. Eu também vou estar garantida no próximo ano, né? Tá com quantos pontos líquidos, Vera Lúcia? 85,5. Ok, muito bom. Ao certo você entrou, tá? Ao certo. Sim, A nota de corte vai ser abaixo de 85, sem dúvidas. pois é. Mas, assim, vale muito a pena investir no que o professor passa, assim. Eu ainda fui relapsa, porque era para eu ter ido melhor, só que eu fui um pouco... quis entregar logo a prova, aí... Mas era para minha nota ter sido ainda melhor, viu? Eu não tive paciência, não. A E essa Lara questão... perguntou. Tá bom, Vera Lúcia, obrigado. A Lara perguntou assim, professor, como faz a conta? Eu acertei 93 questões. Lara, digamos que você acertou 93, deixou 7 em brancos e errou 20. A cada 2 erradas na Quadrix, no edital de professor temporário, se anula uma. No caso, você tiraria 10 pontos e ficaria com 83, ok? Então, olha só, gente, nós vamos começar aqui com legislação federal, Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 218. Como que vai funcionar? Eu vou ler a questão, vou dar um tempo para você responder no chat aqui do Google Meet, e para você que está no meu canal do YouTube, você vai responder nos comentários. Logo depois, eu vou passar o gabarito e corrigir a questão com você. Lembrando que nós iremos passar por todas essas matérias aqui hoje. Nós vamos fechar a meta do dia, tá? Professor, em quanto tempo? Em 1 horinha a gente fecha, tá? Vamos passar por legislação, português, termos educacionais pedagógicos, pedagogia e direito administrativo, ok? Vamos começar então. Cada encontro aqui vai ser extremamente proveitoso. Você vai sair daqui sempre tendo aprendido algo novo e com a sensação de que valeu bastante a pena gastar esse tempo aqui, passar essa 1 horinha comigo, ok? Então vamos começar. Gente, Constituição Federal de 1988, artigo 205 a 218, que trata da educação, cultura e desporto na Constituição Federal. Questão de número 1, Quadrix 2024, tá? A respeito dos ministérios e de suas respectivas áreas de competência, julguem o item a seguir. O Ministério da Educação é o responsável pela Política Nacional de Educação e pela educação em geral, incluindo o ensino militar. 1 minutinho para você, responda se está certo ou errado aqui no chat, e você que está no meu canal do YouTube, responda nos comentários. Questão certa ou errada? 1 minutinho para você.
Vamos corrigir a questão? Olha só, questão errada, tá? Errada. Por quê? Vamos entender o porquê. O Ministério da Educação, MEC, é responsável pela formulação e execução da Política Nacional de Educação em geral, abrangendo o ensino fundamental, médio, superior e profissional, além de programas de alfabetização e qualificação. No entanto, o ensino militar é de competência das Forças Armadas, o que deixou a nossa questão errada, tá? Gabarito errado. Sendo supervisionado pelo Ministério da Defesa, que gerencia e regula as instituições de ensino militar no Brasil. Portanto, a responsabilidade pelo ensino militar não recai sobre o Ministério da Educação, tornando o item incorreto. Então vai funcionar assim, tá? Vou ler a questão para você, vou te dar o tempinho para você responder aí nos comentários. Logo depois, vou corrigir e passar o gabarito, ok? Questão de número 2. De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, dado o seu valor histórico-cultural. Questão em tela, 1 minutinho para você. Responda nos comentários. Mais 1 minutinho para você, já vamos corrigir a questão. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão. Olha, gabarito da questão correto, ok? Olha só, de acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, dado o seu valor histórico-cultural. Deixa eu ver se vocês mais acertaram ou erraram. Mais acertaram, né? Olha só, artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, a memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no qual se incluem. Parágrafo 5º do artigo 216. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Questão de número 3. A União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 1 minutinho para vocês, questão em tela, responda nos comentários, certo ou errado. Vamos corrigir a questão. Questão correta, tá? Olha só. A questão exige do candidato. A questão exige do candidato conhecimento sobre ordem social. É o que dispõe a Constituição Federal de 88 em seu artigo 212, tá? Constituição Federal de 88, seu artigo 212. Caput. O que é o caput do artigo? É a cabeça do artigo, tá? Depois do caput vem os incisos, primeiro, segundo. Então, como se fosse o título, o caput é a cabeça do artigo, quando você escutar essa nomenclatura. A União aplicará anualmente nunca menos de 18
e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Quem errou pecou na literalidade da lei. Então, eu indico que você estude a lei seca. Ok? Questão de número 4. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Questão em tela, 1 minutinho para você, responda nos comentários, certo ou errado. Vamos corrigir a questão? Então, olha só, gabarito correto. Olha o que diz o artigo 211 da CF de 88. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Questão de número 5. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 1 minutinho para você, responda nos comentários, certo ou errado. Vamos corrigir a questão? Gabarito correto, ok? Olha só, CF de 88, artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito e gratuito é direito público subjetivo. Olha só, o acesso ao ensino obrigatório gratuito é considerado um direito público subjetivo, garantido pela Constituição Federal de 1988. Isso, cara aluno, significa que todas as pessoas têm o direito de receber uma educação básica de qualidade, de forma gratuita e obrigatória, e esse direito pode ser exigido pelo cidadão perante o Estado. Vale destacar que a educação é um direito fundamental e essencial para o pleno exercício da cidadania e para o desenvolvimento humano e social. Por isso, o Estado tem a obrigação de garantir esse direito a todos os cidadãos, sem distinção, assegurando a igualdade de oportunidades e o acesso ao conhecimento, ok? Olha só aqui, agora nós vamos para português, interpretação de textos. Tá vendo que tá verdinho aqui a palavra português? O que isso significa, cara aluno? Olha só, vamos voltar lá no guia de estudos para marcar que fizemos esse conteúdo, né? Antes de avançar para português. Ó, fizemos aqui legislação, tá vendo? Amarelo, intermediária importância. Agora vamos para português, interpretação de texto, conteúdo mais importante da sua prova, é o que mais tem questões. Eu vou marcar aqui, ó, a coluna do finalizado no guia de estudos, ó. Fizemos legislação, não foi? Vou marcar finalizado. Quando você marca o finalizado aqui, ele já desperta um cronômetro aqui, ó. Daqui 7 dias, tá vendo aqui, ó, na coluna revisão 7 dias, vai ficar laranjinha para você, demonstrando que tem que fazer a revisão. Depois eu vou falar sobre isso mais na frente, lá na aula. Agora nós iremos avançar para português, interpretação de textos. Olha só, quando eu marco finalizado lá, a gente andou 1% aqui também no gráfico de desempenho, tá? Agora vamos para português, interpretação de textos. Vamos voltar para o material aqui. Antes da gente iniciar o português interpretação de textos, deixa eu só falar para você, em 1 minutinho, o que é a minha mentoria, né? Olha só, cara aluno, a minha mentoria para professor efetivo do DF é um acompanhamento completo e individual até o dia da prova, e ela existe em 3 vertentes, tá? Você recebe 3 vertentes. A primeira vertente é a vertente total. O que é a vertente total? É o acompanhamento individualizado, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, né? Olha só, o guia de estudos para professor efetivo do DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 23 dias, e ele tem as metas diárias, a revisão programada, aqui, as metas diárias, a revisão programada,
A análise daquilo que é mais cobrado pela banca Quadrix e mais de 30 mil questões comentadas aqui na coluna de questões, tá? Com apenas um clique aqui, você já cai aqui nas questões de legislação, de português e assim por diante. A segunda vertente da mentoria, cara aluno, e na primeira vertente ainda, eu vou te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação e de simulados. Já a segunda vertente, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ao vivo, é a mentoria de questões, onde nós passamos ao vivo por todo o edital em apenas 23 dias, por meio das questões, tá? E por meio das questões. E a terceira vertente da mentoria é a mentoria de redação, onde eu vou te ensinar a como construir o texto dissertativo argumentativo e expositivo, tá? Tudo isso você vai totalmente preparado aí para a sua prova. Olha só, a gente já vai continuar, tá? Hoje eu vou abrir 5 vagas promocionais da nova turma, 5 vagas promocionais da mentoria professor efetivo, mentoria efetivo, com acompanhamento até o dia da prova, tá? Mentoria efetivo, com 50% de desconto. A mentoria está saindo de R$ 1.199,90 por apenas R$ 597. R$ 597. Podem ser parcelados, tá? E você ainda tem 14 dias de garantia. Nesse período, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. 50% de desconto, apenas 5 vagas. Eu abri 5 vagas na semana passada, encerrou acho que em 2 dias, né? Então essas 5 vagas aqui devem encerrar até amanhã, tá bom? Obrigado pela explicação, vamos seguir com a nossa aula. Para você que tiver interesse, basta entrar em contato comigo lá no WhatsApp. Agora vamos avançar aqui. Português, interpretação de textos, questão de número 1. Cardiologista morre após acidente com moto aquática em Aracaju. Vamos avançar aqui para a questão, ó. Quanto aos aspectos gerais, deixa eu ver se está tudo certo aí. Tá. Quanto aos aspectos gerais do texto, julguem o item seguinte. A Marinha do Brasil tem relação com o caso apresentado no texto, porque se trata de um acidente que se deu com uma moto aquática. Olha só, nessa passagem aqui. A Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Eu vou ler aqui o início para você entender. Morreu neste domingo 30 o médico cardiologista Eduardo José Pereira Ferreira após acidente com uma moto aquática no rio Vaza Baris, região do Mosqueiro, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Capitania dos Portos de Sergipe. De acordo com a Marinha, o acidente ocorreu na tarde deste sábado, quando o médico que pilotava o veículo colidiu com os cabos de amarração de uma embarcação ancorada. Ele foi socorrido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente e levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu na manhã deste domingo. A Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Tá suficiente para responder essa questão? Questão: a Marinha do Brasil tem relação com o caso apresentado no texto, porque se trata de um acidente que se deu com uma moto aquática. Certo ou errado? Responda para mim nos comentários, um minutinho para você. Vamos corrigir a questão. Questão correta, tá? Quando ele diz assim, ó, informação presente no texto, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente, elas colocam como responsável, ok? Gabarito correto. Questão de número 2. A expressão passa bem que encerra o texto é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta, ou seja, que não passa bem de fato. Olha só, vou dar um zoom aqui. Após sair de casa,
Após sair de casa, o carro do advogado é seguido por uma motocicleta e por um carro, que teria sido alugado pela amiga dela. Ele foi atingido com 3 tiros e o filho por um. O jovem dirigiu o carro até um hospital particular, mas o pai já estava morto. Ele foi socorrido e atualmente passa bem. A expressão passa bem, que encerra o texto, é irônica, porque fala de uma pessoa que já está morta, ou seja, que não passa bem de fato. Um minutinho para você, questão em tela, certo ou errado. Um minutinho para você, responda nos comentários, certo ou errado. Vamos corrigir a questão. Questão gabarito errado, tá? Olha só, a expressão passa bem refere-se ao filho do advogado, que foi ferido, mas sobreviveu, né? Aqui diz, olha só, ele foi socorrido e atualmente passa bem. Quem é que foi socorrido? O jovem que dirigiu o carro, que levou um tiro, né? Que foi ferido, sobreviveu, e não ao pai que faleceu. Não há ironia, trata-se de uma formação literal sobre o estado de saúde do jovem. Beleza, fizemos aí 3 questões de interpretação de textos, suficiente por hoje. Nós iremos fazer mais questões de interpretação de texto nas aulas seguintes, tá? Agora, olha só, nós vamos avançar para temas educacionais e pedagógicos, e ainda na aula de hoje nós iremos ver pedagogia com relação entre educação e sociedade e direito administrativo, Estado, governo e administração pública. Agora nós vamos ver o planejamento escolar em temas educacionais e pedagógicos. Mas antes, deixa eu marcar aqui finalizado, ó. Finalizei mais um, né? Olha só. Agora já avançamos mais um pouquinho no gráfico de desempenho. Fique ligado para você ver o quanto a gente vai ter avançado. Esse gráfico de desempenho, ele demonstra o quanto você já avançou dentro do seu edital, tá? Quanto nós iremos avançar apenas em um dia. 6 matérias em um dia, em uma horinha. É possível, cara aluno, é possível. Temas educacionais e pedagógicos. Tá vendo que tá amarelo aqui, ó? Significa que é um tema de intermediária importância, tá? Então, vou colocar aqui, meio. Intermediária importância. Em relação à cobrança da banca Quadrix. Planejamento escolar é o conteúdo mais importante aqui. Vamos lá. O planejamento de ensino deve ser concebido como uma atividade reflexiva, que demanda dos professores o ato de pensar e organizar sistematicamente suas ações, para que estas estejam voltadas aos objetivos mais amplos de formação do cidadão. A respeito desse assunto, julgue o item. Para que os planejamentos se tornem instrumentos para a ação, eles devem ser sequenciais, objetivos, coerentes e flexíveis. Além disso, devem ser como um guia de orientação. Questão em tela, um minutinho para você. Responda para mim nos comentários. Questão certa ou errada? Mais um segundinho para vocês. Vamos corrigir a questão. Para que os planejamentos se tornem instrumentos para a ação, eles devem ser sequenciais, objetivos, coerentes e flexíveis. Além disso, devem ser como um guia de orientação. Olha só, questão, gabarito correto. Vamos entender? Olha só. Para compreender por que a alternativa está correta, é importante analisar os elementos que compõem um bom planejamento de ensino. Um bom
planejamento de ensino. Na educação, planejar significa traçar um caminho a ser seguido, considerando os objetivos educacionais mais amplos que estão relacionados à formação integral do cidadão. Esse processo de planejamento deve ser contínuo e está em constante desenvolvimento para atender às necessidades dos alunos e às demandas da sociedade. Então, necessidades dos alunos, demandas da sociedade, processo contínuo. Olha só, um planejamento eficaz deve possuir as seguintes características. Ele deve ser sequencial, ele deve possuir objetivos, ele deve ser coerente, ele deve ser flexível. Além disso, deve servir como um guia de orientação, oferecendo diretrizes claras para a prática pedagógica, mas sem engessar a ação docente. Ao incorporar essas características, o planejamento se torna um instrumento eficaz para a ação educativa, pois ele orienta as atividades de ensino e aprendizagem de forma a promover o desenvolvimento dos alunos de maneira integral. Questão de número 2. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação de ações docentes e discentes. Certo ou errado? Responda para mim nos comentários, 1 minutinho para você. Vamos corrigir a questão, olha só. Gabarito errado, tá? Gabarito errado. Gabarito errado. Por quê, professor? Não é uma coordenação de ações docentes e discentes. É uma coordenação de ações docentes. Então, olha só. Tema central é o planejamento de ensino, né? Então, olha só. Eu deixei aqui o tema central, um resumo teórico para você. A afirmação da questão, agora vamos ver por que a alternativa está correta, tá? A afirmação da questão induz o erro ao restringir o planejamento ao processo de racionalização, organização e coordenação das ações docentes e discentes. Embora essas características façam parte do planejamento, elas não abrangem sua totalidade. O planejamento é um processo crítico e reflexivo que busca garantir a qualidade do ensino a partir do diálogo, da escuta e da flexibilização diante das diferentes situações de aprendizagem. Portanto, ao limitar o conceito apenas organização e racionalização, a alternativa está errada. Estratégia de interpretação. Analisar questões sobre conceitos pedagógicos e confie de alternativas que reduzem processos complexos e definições simplistas. Tá? Fontes relevantes. Libaneu, LDB e Vasconcelos. Questão de número 3. O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. 1 minutinho para vocês. Questão em tela. Vamos corrigir a questão, caro aluno. Ó, a questão está errada. Por quê? O erro é que ele colocou 2 conceitos como sendo um só. Olha só o que ele diz. O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. O erro é que ele colocou 2 conceitos como sendo um só. Nós temos 2 conceitos, o planejamento escolar e o planejamento de ensino. O que é o planejamento escolar? É a organização da dinâmica escolar. É um instrumento que sistematiza as ações escolares, do espaço físico às avaliações da aprendizagem.
Já o planejamento de ensino, ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que seja projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Então, terminamos aqui temas educacionais e pedagógicos, vamos evoluir para a pedagogia. Só vamos marcar aqui rapidamente no nosso guia de estudos e vamos fazer a nossa chamada, tá? Aqui na mentoria eu faço a chamada também, lá na escola você não faz a chamada dos seus alunos, aqui como você é meu aluno, eu faço a sua chamada. Então, olha só, nós já passamos, em meia horinha nós passamos, menos de 40 minutinhos, nós passamos por legislação, português, temas educacionais pedagógicos. Já evoluímos 4% do edital. Agora nós vamos ver pedagogia, relação entre educação e sociedade e vamos fechar com direito administrativo. Mas antes, eu vou fazer rapidinho a nossa chamada, tá? Ó, eu quero que você me mande lá no WhatsApp, assim, presente. Professor, presente. Igual como se você estivesse respondendo uma chamada na escola. Então, olha só, quem está online aqui? Ainoá, Andressa, Arlete, Carmen, Cleide, Eliene, Flávia, Giselda, Ivonete, Maria da Conceição, Murilo, Sandra, Suelen, Ivanete e Vera Lúcia. Você vai me enviar lá no WhatsApp. Professor, presente, ou só presente. E você que está assistindo no canal do YouTube, vai mandar também presente, porque eu gosto de verificar quem está participando, quais são as pessoas que estão comigo. Você vai enviar presente, essa é a nossa chamada. E aí nós vamos prosseguir aqui com a aula. Presente no WhatsApp. Professor, para que serve esse presente? Eu vou te mandar o convite das lives, os materiais gratuitos, e vou também fazer aqui a nossa chamada, né? Então, você vai enviar rapidamente para mim, presente, todo mundo que está online aqui, e também quem está assistindo a live pelo YouTube, tá? Professor, e quando você vai fazer a liberação do guia de estudos? Aí, para quem já é aluno, vou fazer amanhã, tá? Você que já é meu aluno, pode mandar também o seu e-mail, que eu vou avaliar qual é a sua situação na mentoria e vou liberar o seu guia de estudos também já atualizado, pré-edital, professor efetivo 2025, outubro de 2025. Então, todo mundo me enviando presente lá rapidinho, olha, Ainoá, Andressa, Arlete, Carmen, Cleide, Diene, Eliene, Flávia, Giselda, Ivonete, Maria da Conceição, Murilo, Sandra, Suelen, Ivanete e Vera. Basta clicar na minha fotinha, na última mensagem que eu mandei no grupo, e me enviar no privado. Professor, presente ou só presente. É a nossa chamada. Um minutinho para vocês fazerem isso e vamos começar as questões de pedagogia, relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica. Mais 20 minutinhos a gente encerra a aula, tá? Então tenha paciência, vamos até o final. Vocês estão enviando o presente aqui, né? Bacaninha, vamos começar aqui. Quem ainda não enviou, envie, tá? Essa é a nossa chamada. Pedagogia, relação entre educação e sociedade, dimensões filosófica, histórico-cultural e pedagógica. O cenário mundial, ó, estou lendo o texto. O cenário mundial do trabalho apresenta mudanças e propostas arrojadas para a profissionalização da sociedade brasileira e, por isso, convoca todas as instituições e instituintes para o desafio de promover uma educação profissional de qualidade. Currículo e movimento da educação básica, educação profissional, SEDF 2014. Tendo o texto acima como referencial inicial, julgue o item a seguir. Educação profissional deve ter como eixos transversais agora, educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos. Educação para a sustentabilidade, com vistas ao desenvolvimento humano voltado para a transformação social. Questão em tela, um minutinho para você, responda nos comentários, certo ou errado. Quem ainda precisa mandar presente, é só clicar na minha foto no grupo da mentoria, tá? Lá no WhatsApp e mandar professor presente ou só a palavra presente para finalizar a chamada, ok? Vamos prosseguir aqui.
Ó, gabarito, questão correta, questão correta. Educação profissional deve ter como eixos transversais educação para a diversidade, cidadania, educação em e para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade, com vista ao desenvolvimento humano voltado para a transformação social. Cara aluno, a questão aborda um tema crucial no campo da educação profissional, destacando a importância de integrar eixos transversais, tá? Ao currículo, que vão além da capacitação técnica. Esses eixos transversais incluem educação para a diversidade, cidadania, direitos humanos e sustentabilidade. Tá? A proposta desses eixos é fomentar um desenvolvimento humano que seja tanto inclusivo quanto transformador, aliando-se aos desafios contemporâneos da sociedade. Na educação profissional, não basta apenas preparar o indivíduo para o mercado de trabalho com habilidades técnicas. É necessário também promover valores que contribuam para a formação integral do cidadão, capaz de atuar de maneira crítica e responsável na sociedade. A educação para a diversidade garante o respeito às diferenças e a inclusão de todos no ambiente educacional e profissional. A cidadania e os direitos humanos são fundamentais para formar profissionais que respeitem as leis e a dignidade humana, atuando de forma ética em suas profissões. Por fim, a educação para a sustentabilidade é essencial em um contexto global que demanda práticas socioambientais responsáveis e um desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras. Esses aspectos são relevantes não apenas para o crescimento pessoal do estudante, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Ok? Então, esta alternativa está correta. Questão de número 2. A escola tem que se preocupar com a formação plena dos educandos, sobretudo aquelas infâncias e adolescências que a sociedade trata de maneira tão injusta, tão dura, tão cruel, aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança, de ser adolescente. A partir do texto acima, julguem o item seguinte: o ingresso em escola pública e de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania. Certo ou errado? Responda para mim nos comentários. Um minutinho para você. Oi, Andressa, pode perguntar. Boa noite, professor. Esse termo transversal quer dizer o quê? Eu até hoje não entendi. Eixo transversal na questão anterior? Isso, o termo da palavra mesmo. Ó, a importância, os eixos transversais ao currículo, ele dá na capacitação técnica, o que que significa? Ó, esses eixos incluem educação para a diversidade. Transversal, ele quer dizer que ele é multidisciplinar, tá? Sim, Ele aborda mais de uma questão, quando ele diz eixo transversal. Basicamente, você pode entender como multidisciplinar. Olha só, e aí ele inclui a diversidade, a cidadania, os direitos humanos e a sustentabilidade. Quer dizer que ele atravessa mais de uma área, ok? entendido agora. Perfeito. Tá bom? Ótimo. O ingresso em escola pública e de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania. Questão errada, tá? Olha só. Deixa eu ver se vocês colocaram mais certo ou mais errado. Colocaram mais certo, né? Todo mundo errou. O ingresso em escola pública de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania. Olha só. A afirmação de que apenas o ingresso em uma escola pública de qualidade é a garantia de uma educação para o exercício da cidadania é uma compreensão limitada e insuficiente do processo educacional. De fato, a qualidade da escola é um fator importante, mas não é o único. A educação para a cidadania envolve múltiplos fatores, como a formação crítica do indivíduo, o desenvolvimento de habilidades sociais, a compreensão dos direitos e deveres e a participação ativa na sociedade.
O pensamento de Miguel Arroyo nos leva a refletir sobre a importância de uma educação que leve em consideração as condições sociais dos estudantes, destacando a necessidade de um olhar atento para aqueles que são tratados de forma injusta pela sociedade. A escola deve ter um papel de transformação social, contribuindo para a superação das desigualdades e promovendo uma formação que vá além do conhecimento técnico. Portanto, é essencial entender que a garantia de uma educação cidadã não se faz apenas pelo acesso a uma instituição de ensino de qualidade, mas sim pelo compromisso da escola com uma pedagogia emancipatória, que estimule o pensamento crítico, a conscientização social e a valorização das diferentes culturas e identidades dos estudantes. Uma abordagem educacional que fomente o respeito e a diversidade e a luta dos direitos e justiça é fundamental para uma verdadeira educação para a cidadania. Então aqui, ó, quando ele trouxe que é uma garantia, a questão ficou errada, tá? Não garante apenas o ingresso em uma escola de qualidade. Precisa desses demais fatores aqui sociais. Agora, nós vamos fechar a aula de hoje com direito administrativo. Deixa eu só evoluir o nosso guia de estudos, né? Só evoluir o nosso, alimentar o guia de estudos. Andressa, quer perguntar novamente? Pode perguntar. Não, foi sem querer aqui. Agora, ó, tá vendo aqui, ó, que você tem a revisão de 7 dias, né? Quando você marca o finalizado. Ó, já avançamos 6%. 6%. Como nós vamos fechar com direito administrativo, eu vou marcar aqui finalizado. Só na aula de hoje você avança 7%, tá? Cara, aluno, olha só aqui. Tá vendo que aqui nessa parte do guia de estudos nós temos as colunas de questões? Quando você faz as questões aqui comigo, ou clicando aqui nesse link, se você clica nesse link, você vai para as questões também, tá? Se você clica ali no primeiro número aqui, na coluna das questões, você vem para a legislação, ou seja, tem a opção de você fazer as questões online dentro da mentoria ou as questões impressas. Se você clica no número de baixo, vem para português, no número subsequente, temas educacionais pedagógicos, e assim por diante. Fez as questões, você vem aqui no guia de estudos, ó, e digita aqui, ó, seu número de acertos, seu número de... só o seu número de acertos e o seu número de erros, né? E aí, o que acontece? Na verdade, só precisa colocar o de acertos, que o de erros é calculado automaticamente. Ele já te dá o total aqui e coloca para você em cores, ó. Quando você fica com a corzinha verde, significa que você está com alta proficiência. Se você está com a cor amarela, significa que você tem intermediária proficiência. E se está vermelho, baixa proficiência. Daqui uma semana, vai ficar laranja os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho. Os conteúdos verdes não vai precisar revisar nesse primeiro momento, tá? Então, o guia, ele te notifica, fala assim... Cara aluno, cara aluna, você precisa fazer revisão desses conteúdos aqui, olha, no seu guia de estudos. O guia te notifica e eu também, dentro da mentoria. Vamos fechar com o direito administrativo, para a gente fechar com chave de ouro. Na aula que vem nós vamos ver LDB, colocação pronominal em português, currículo do proposto à prática em temas educacionais e pedagógicos, declaração de Salamanca, educação inclusiva e informática com segurança da informação, na quinta-feira, às 20 horas, tá? Quinta-feira, dia 23 de outubro, às 20 horas. Estão todos convidados. Vamos seguir para direito administrativo agora. Inclusive, é uma das minhas matérias preferidas, tá? Vou poder te ajudar, assim, de forma impactante. Vamos lá. Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Questão de número 1. É inerente ao conceito de Estado democrático de direito a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública, no processo político, econômico, social e cultural. Certo ou errado? Um minutinho para você responder nos comentários. A Flávia Pires falou que a questão não aparece para ela. Está aparecendo para as outras pessoas? Andressa, está aparecendo para você em tela? Sim, está aparecendo. Perfeito. Flávia Pires, provavelmente você minimizou o compartilhamento no seu celular. Eu indico que você entre pelo computador ou ajuste o celular. Talvez saindo da live e entrando novamente resolva. É inerente
É inerente ao conceito de Estado democrático de direito a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública, no processo político, econômico, social e cultural. Certo ou errado? Questão em tela. Um minutinho para você. Responda nos comentários se está certo ou errado. Vamos corrigir a questão? Vi muita gente errando, tá, gente? Gabarito da questão correto, tá? Olha o que ele diz, que o cidadão vai participar da gestão e do controle da administração pública, mas é claro, o processo político, econômico, social e cultural, isso aqui é a democracia, né? Olha só, o Estado democrático de direito e participação cidadã na administração pública. A questão aborda a ideia de participação do cidadão na gestão e controle da administração pública dentro de um Estado democrático de direito. Isso significa que, em uma democracia, é fundamental a inclusão dos cidadãos nos processos políticos, econômicos, sociais e culturais. Legislação aplicável. O conceito de Estado democrático de direito está intimamente ligado à Constituição Federal de 1988, a nossa CF de 88, que estabelece a democracia como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Em particular, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Para quem errou a questão, eu indico que você leia do artigo 1º ao 4º da CF de 88, tá? Que trata dos princípios fundamentais. A justificativa da alternativa correta. A alternativa está correta, isso porque no Estado democrático de direito, a participação cidadã é essencial para que a população possa influenciar e fiscalizar as ações do governo. Essa participação é garantida através de diversos mecanismos, como voto, consultas públicas, audiências públicas, conselhos de políticas públicas, entre outros. Questão de número 2. A administração pública, a todo momento, deve seguir o princípio da legalidade, de modo que só seja feito o que a lei autoriza. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda nos comentários. Certo ou errado? Mais um minutinho para vocês, respondam nos comentários, questão certa ou errada. Um segundinho para vocês. Vou corrigir a questão. Gente, questão correta, tá? A administração pública só pode fazer o que manda o princípio da legalidade. Quem tem livre vontade para fazer o que não é proibido é uma relação de direito privado, ou seja, o cidadão. Já o administrador, a administração pública, o servidor público, só pode fazer o que a lei manda, tá? Agora, um cidadão, uma pessoa física, pode fazer tudo que não é proibido por lei. Vamos entender a questão? Olha só. Questão correta, tá? Questão correta. Olha só. Tema central da questão. O tema abordado é o princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, tá? Artigo 37. O tema abordado é o princípio da legalidade na administração pública. Este princípio é um dos pilares fundamentais do regime jurídico administrativo que rege a atuação dos agentes públicos. Interpretação do enunciado. O enunciado destaca que a administração pública deve agir conforme o princípio da legalidade, significando que só pode fazer o que a lei permite. Este princípio está consagrado na Constituição Federal de 88, especificamente no artigo 37, caput, que é o título do artigo, que estabelece os princípios da administração pública, entre eles a legalidade. Os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que a gente chama de LIMP, tá? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Explicação do princípio. No contexto da administração pública, o princípio da legalidade tem um significado específico. Enquanto os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, ou seja, o que está escrito na lei. Isso garante que as ações da administração sejam previsíveis e controladas, evitando arbitrariedades. Em termos práticos, isso significa que um servidor público só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Esse princípio é essencial para assegurar a transparência e o controle dos atos administrativos. Fundamentos legais, conforme mencionado, Constituição Federal, artigo 37. 3. São também princípios regentes da administração pública expressamente previstos no artigo 37. Acabei de falar deles. A lealdade... Falei lealdade, a publicidade e a eficiência. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Nos comentários que estão em tela. Vamos corrigir a questão? Questão errada, né, gente? Questão errada. Quais são os princípios? Olha como eu falei para vocês, ó. Artigo 37. Ele falou que os princípios, são 5 princípios, tá? Expressos. Ele tentou sugerir 3. Lealdade, não é. Publicidade, sim, e eficiência, sim. Então, olha só. Administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você sabe o que é administração pública direta e administração pública indireta? Nós vamos ver nas aulas seguintes, tá? Administração pública direta é a União, o Estado, o DF e os municípios. E a administração pública indireta é as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mistas e as empresas públicas, tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aos seguintes. Ó, aí tem os incisos lá, né? Mas é o LIMP. 5 expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Nós fechamos por aqui a nossa aula. E se você tem dificuldade em português e também na parte de direito e legislação, essas são as minhas especialidades, tá? Principalmente legislação e direitos. Então, com certeza, durante a nossa mentoria, você vai passar por todas as matérias em apenas 23 dias no ao vivo e eu vou te ensinar passo a passo por meio das questões como que funciona a cobrança em prova. Tá bom? Então, você que está aí no canal do YouTube, eu agradeço imensamente para todos vocês que estão aqui. Vamos abrir a câmera rapidinho para a gente tirar uma fotinha? Vamos abrir a câmera rapidinho para a gente tirar uma fotinha, eu ver a carinha de vocês. Lembrando, né, que hoje nós iniciamos a nossa mentoria de professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso. Eu tenho também, a mentoria disponível para a CEDERJ, tá? Todos os cargos. Tô vendo aqui o Murilo, a Vera, a Carmen, a Flávia, a Eliene. Vocês gostaram da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Sim, gostamos. Sim. O que você gostou, Carmen? Tudo. Algum A ponto primeira vez que eu participei mas eu achei muito interessante. Legal. E o próximo? Quem mais gostou? Gostou, Murilo? Professor, foi ótimo, tá? Explicação, a resolução foi bem dinâmica, foi muito bom. Ótimo. Gente, então, muito obrigado, tá? Quem respondeu presente lá no WhatsApp, respondeu a chamada, eu vou falar com vocês, vou liberar os materiais, e tá todo mundo convidado para a nossa aula na
quinta-feira, às 20 horas. E segue aí a nossa promoção da mentoria. Eu vou mandar mais explicações para vocês lá no privado. Então, ó, beijo no coração de vocês, um abraço e a gente se vê na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Tá, boa noite.